por esse dia. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus por este ajuntamento e esse lugar que Ele nos dá para reunião. Graças a Deus pela vida de vocês e o Espírito que, habitando em vocês, proporciona essa comunhão. Graças a Deus pelo culto de domingo. Graças a Deus pela expectativa de bênçãos que temos. Graças a Deus pela oportunidade de participarmos dos elementos que nos lembram o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus pelo perdão. Graças a Deus pelo sono da noite e o café quentinho que alguns já tomaram. Graças a Deus pelo jejum que alguns estão fazendo. Graças a Deus. Quem come, dê graças pelo que come. Quem não come, dê graças, esteja contente com isso também. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, e apresentar ao Senhor este culto. Quero convidar para nos apresentar em oração ao Senhor, o nosso bom Deus, o senhor Levi do Sul. Ore ao Senhor, meu irmão, e confirme esse culto sob os cuidados dele, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, sim. Muito obrigado porque estamos aqui na casa do Senhor. Todos chegaram aqui em segurança. Graças a Deus. É tão bom vir aqui durante esta manhã, hoje ainda que vamos cear. Muito obrigado por isso. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado e sustentado essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Obrigado. Os irmãos podem sentar-se. Conhece a expressão gato escaldado tem medo de água fria? Aconteceu isso conosco essa semana. Há uns 20 dias, 15 dias atrás, a cirurgia da Beth começou a vazar e ela precisou correr para o hospital e o médico fez uma intervenção para a retirada do líquido que estava vazando na cabeça. Uma semana na mesma posição, ela melhorou. Fez lá essa drenagem do cérebro através da coluna. Não sei como é que isso acontece, mas aconteceu. Como é que vai drenar um líquido aqui na coluna? Mas aconteceu e drenou. E ela ficou bem, não sentiu nenhuma dor, nenhuma tontura, veio para casa. E uns dias em casa, voltou a inchar. Gato escaldado e nós ficamos... Eu fiquei apreensivo. Ela estava mais tranquila. Ela disse, está inchado? Aquela vontade de mentir. Aí eu disse, está inchado. Aí eu perdi o chão mesmo. Ela ficou tranquila, ela consegue passar por isso melhor do que eu. E tirei algumas fotos e no dia seguinte fomos ao médico, porque já estava agendado, e o médico nos tranquilizou. Não, isso é normal, o corpo dela produz isso. E passou alguns medicamentos. E hoje ela está melhor. Ela viria a participar da ceia. O médico não tirou os pontos. Ele pediu mais uns dias com aqueles pontos. Mas suspendeu a questão de curativo, não está mais fazendo. E, então, dia 12, ela retorna ao médico para a retirada dos pontos. É um monte de pontos, gente. E ela está bem. Recebo um abraço dela. Ela está bem. E ela pediu, usa máscara, porque o médico recomendou, porque a imunidade dela baixou muito. Baixou demais. Aí, então, eu vou ministrar ceia com máscara e estou mais com máscara sim. Tá bom? Então, obrigado pelo carinho de vocês. Pastor Barnett está bem.
Quando eu esperava não encontrá-lo na reunião de pastores, ele estava lá. Quando eu esperava não encontrá-lo na editora, na reunião da editora, ele estava lá. Assim, gente, está melhor do que nós. Ele trocou a bateria do marca-passo e ganhou, assim, 80 anos de vida. Um vigor de 20 anos. Graças a Deus. Pastor Daniel fez a cirurgia, está bem também, está em casa. Alguns irmãos estão com um pouco de gripe e nós entendemos isso. O pastor Vinícius quase não está falando, melhorou agora. Então, vamos orar por esses queridos nossos que estão um pouco de gripe, tá bom? Graças a Deus pelo PV aqui, pelo João Pedro que trouxe essa turma toda. Muito bom, muito bom. Quero agradecer aos irmãos que deram todo o apoio para que eles pudessem vir e estar aqui. Abra a sua Bíblia em Lamentações. Livro das Lamentações de Jeremias. Isso aqui é para o senhor. Capítulo 3. Livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o 26. Coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Paulo aos Filipenses diz de algumas coisas, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe. Um pouco antes de Paulo, Jeremias deu para a gente essa mesma direção. Quero trazer à memória, disse ele no versículo 21, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Aqui ele fala de algumas coisas para ocupar os nossos pensamentos, para que a gente lembre no dia da angústia, no dia da dificuldade. Aí ele fala das misericórdias do Senhor, não esqueça disso. As misericórdias do Senhor te acompanham, se renovam a cada manhã. Cada manhã. Temos uma misericórdia nova hoje, amém? Novinha. Podemos descansar no Senhor. Misericórdia nova. O sol pode não aparecer, mas a misericórdia vem. Pode não chover, mas a misericórdia vem. Você pode não ter pão na mesa, mas a misericórdia vem. Elas se renovam a cada manhã, é uma promessa. Isso me traz ânimo. Vou ocupar a minha mente com isso. Ele lembra também da fidelidade do Senhor. É interessante que ele está falando do Senhor. E aqui no versículo 23 ele fala ao Senhor. Grande é a tua. Ele está falando do Senhor. Quero trazer a minha memória. Aí ele lembra das misericórdias do Senhor. No versículo 23 ele fala ao Senhor. Grande é a tua fidelidade. Isso deve ocupar a minha mente. Eu posso não ser fiel, mas o Senhor é. E quando eu não for, ele vai permanecer fiel. Que coisa boa para a gente lembrar. Fidelidade do Senhor. Mas ele lembrou também da bondade do Senhor. Ele lembrou da provisão do Senhor. A minha porção é o Senhor. Aí ele conversa com a sua alma sobre isso. Como fez Davi, espera no Senhor, minha alma. Espera no Senhor. Uma conversa dele com os seus pensamentos, uma conversa dele com o seu Senhor e uma conversa dele com a sua alma. Aí ele conclui dizendo, bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor.
Vamos bendizer esse Deus, colocando-nos em pé e cantando louvores a Ele. Obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Gente que veio de longe, gente que veio de mais longe ainda. Lucas veio de muito longe. Que bom lhe rever, Lucas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o teu povo. Amém.
aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos do começo? É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua bondade. Muito obrigado pelo nosso culto. Pedimos, Senhor, fala conosco. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Ainda em pé, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os 8 primeiros versículos. Tessalonicenses 1, de 1 a 8. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Isso pode-se dizer da Igreja Cristã Evangélica
em São José dos Campos. Amém? Que assim seja. Os irmãos podem sentar. Temos a alegria de ouvir a palavra de Deus hoje na boca do servo do Senhor, Rodrigo, que está conosco aqui. Queremos orar para que Deus fale conosco o que já falou com ele e que edifique a nós como já edificou a ele e nos abençoe na exposição da palavra de Deus através da vida e do testemunho dele. Felipe, vem cá orar por isso, meu irmão, por gentil, sim? Por favor, confirme o Rodrigo sobre os cuidados do Senhor, meu irmão, por favor. Senhor Deus, obrigado pela vida do Rodrigo, te louvamos, Obrigado, te Jesus. agradecemos, porque o Senhor o salvou. E Obrigado. o Senhor o trouxe Grande aqui nesse bênção. dia. Grande E o bênção. Senhor ministrou o coração dele a tua palavra. Sim, E que através do teu Santo Espírito, Deus, ele seja usado. em nome de E Jesus. o Senhor fale através dele, apesar dele, muito além de quem o Rodrigo é. Amém. Que teu Espírito ministre aos nossos corações. Por favor, E que saiamos daqui consolados, edificado. amando mais a Cristo Jesus e servindo mais ao Senhor. Usa a vida dele, dá paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu creio que 5 para 10, a gente tem isso aí hoje, tá? Bom dia. Sim. Sempre uma diferença, a lapela para mim é nova, esse microfone. E que alegria, irmãos, nessa manhã, poder estar junto de vocês, dessa comunidade, dessa igreja. Como a gente tem muito falado, eu não conhecia a denominação da Cristã Evangélica. Trabalhei com uma revista lá na minha igreja alguns anos atrás, com a juventude, na revista de Atos, mas não sabia que tinha uma igreja ligada também, né, a editora em si. Mas que bênção, e poder chegar aqui nessa manhã e compartilhar da palavra do Senhor aos corações dos irmãos. A semana já trabalhamos bastante aqui, somos gratos também pela recepção de cada um dos irmãos, pela hospitalidade, por todo o carinho com os irmãos, pelo JP ter nos trago até aqui. Confesso que a nossa ida era para Petrópolis, no Rio, né? E Deus assim aprovou que a gente estivesse aqui. E aqui estamos, pela graça de Deus. Que Deus me dê um coração humilde nessa manhã para pregar da sua palavra. Embora apenas um seminarista, estou aprendendo sempre. E que Deus seja glorificado em tudo que falaremos nessa manhã. Te convido a abrir suas Bíblias já em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17. Já foi lido um trecho da epístola de Paulo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17. Leremos até o verso de número 20. Agradeço também ao pastor Vinícius, a liderança dessa igreja, por nos conceder e nos confiar a pregação do Evangelho aqui. O tema dessa manhã tem como título A Visita dos Santos. Vamos à leitura do texto, então, a partir do verso 17. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois, quando o nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Te agradecemos nessa manhã e te exaltamos, Senhor, já com tudo que fizemos até aqui, com os louvores, com as orações, com a leitura do texto. Mas queremos que o Senhor venha até nós com o teu Espírito e nos visite nessa manhã, para que possamos ser edificados pela tua palavra, Senhor.
Que o Senhor receba toda a glória nessa manhã. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória, Senhor. E assim eu oro em nome de teu Filho Jesus, pedindo que me use nessa manhã e que teu povo possa receber da tua palavra mais uma vez e sair daqui edificado, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Juan e Rômulo. Primeiro se chama Juan e ele disse o seguinte: fala, irmão, saudade de ti. Você faz muita falta em nossas vidas aqui. Segundo Rômulo disse: vai se cuidando. Aqui, graças a Deus, estamos bem. Nosso Deus é bom, não para de cuidar dos seus filhos. Essas foram as últimas lembranças que eu carrego durante o tempo no seminário desse semestre, antes de voltar para a minha cidade. Alguns momentos difíceis ali no seminário, muito estudo, muita luta, algumas crises. Mas esses homens de Deus, esses servos jovens da minha igreja me mandaram essas duas mensagens e aqueceram meu coração. As muitas tribulações e duras tentações chegarão à vida dos melhores ou dos crentes, de todos os crentes, do menor ao mais velho. Passaremos por dúvidas a respeito da nossa fé, mas seremos sempre impactados ou encorajados por um irmão amoroso como esses, para fortalecer o nosso coração e lembrar a nós da esperança que temos em Cristo, a bendita esperança. O texto que nós estamos lendo, Paulo está diante de uma situação difícil, onde ele estava com essa igreja durante um tempo, onde ele pregou do evangelho para esses irmãos, mas agora afastado diante deles. Paulo que foi maltratado, ultrajado em Atos 16, em Filipos. Paulo que em Atos 17 é expulso, de forma que ele é arrancado dessa cidade onde ele estava pregando a esses irmãos, e agora durante um tempo distante deles. Nós podemos tirar uma conclusão que Paulo em Atenas ele não foi muito bem sucedido no seu ministério. Poucas pessoas corresponderam a essa mensagem, poucas pessoas foram convertidas ali. Talvez Paulo estivesse passando por uma situação de solidão, de depressão, aqui, de angústia, por conta desse momento que está acontecendo em sua vida. Ainda assim, esse homem de Deus é capaz de encorajar os seus irmãos na fé. Esse homem não deixa de olhar para a igreja de Cristo e se entregar por ela de todo o seu coração, para que eles possam continuar a sua caminhada de santidade até a vinda de Cristo. Paulo, ele não só se dava o seu ministério por estar pregando do evangelho, mas de entregar a sua própria vida. Paulo era alguém inteiro, o seu próprio coração. Ele é aquele que suporta tudo por causa dos eleitos. Ele é aquele que tem os seus irmãos no seu coração. Ele é aquele que, ao falar de Onésimo, ele envia Onésimo como se estivesse enviando o seu próprio coração. Paulo vivia o ministério dessa forma, como inteiro, como alguém que estava sempre perto de seus irmãos. Nós vemos na primeira carta Paulo falar a respeito de uma igreja ideal. No segundo capítulo, Paulo basicamente ele trabalha a respeito de um servo ou um pastor, um servo cristão ideal. Paulo nos relata como ele apresentou o evangelho a esses irmãos. Paulo deixa claro de que forma ele pregou, que foi a palavra de Deus e não a palavra de homens, a quem ele procura agradar. Paulo está sempre se importando porque eles receberam a fé de forma firme. Os santos, meus irmãos, e eu creio que cada um dessa manhã aqui seja dessa forma, são trabalhadores dedicados e fiéis a Deus, porque Paulo apresenta aqui essa imagem de um trabalhador fiel como um irmão amoroso, que é o verso 17 ao verso 20 desses cuidados que Paulo tem. Paulo, sim, está diante de uma defesa da sua liderança espiritual contra os falsos mestres. Paulo está diante de situações tão difíceis e ele fala da eficácia do seu ministério, lembrando a eles que a sua chegada, a sua estadia até esses irmãos não foi em vão. Não foi à toa, não foi inútil a sua chegada até eles ali, aquele momento que ele esteve junto. Ele vai dizer no verso 1 do capítulo 2, não foi em vão a experiência ao lado desses irmãos. Ele diz, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Não é em vão a nossa chegada na vida de cada irmão. Não é inútil o nosso trabalho quando ele é feito no Senhor. Paulo, então, ele relata tudo isso diante dessa carta e o seu desejo continua intenso em visitar seus irmãos. Um sentimento real na vida de Paulo era a preocupação com todas as igrejas. Ainda que passasse por muitas situações difíceis, Paulo estava sempre ocupado na sua mente com os seus irmãos. Não tinha outra coisa que Paulo pensasse, senão ir até eles e socorrê-los e fortalecer a fé dos seus irmãos. Essa era a maior alegria que ele tinha. Essa tem sido a maior alegria em nosso coração, fortalecer a fé dos nossos irmãos, aqueles que um dia foram alcançados por Cristo e receberam da fé como dom de Deus e têm caminhado, mas por vezes têm enfrentado um caminho de dificuldade, de tribulação. Essa é a nossa responsabilidade, não só da nossa liderança, pastores, mas de todos os crentes convertidos a Cristo. Cuidar e fortalecer nossos irmãos. No verso 17, olhe comigo, Paulo diz, nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista,
mas não do vosso coração. Desejamos intensamente ver o vosso rosto. Paulo evidencia aqui o seu relacionamento tão claro, tão bonito, entre os missionários e a igreja. Embora tivesse ocorrido uma separação forçada entre eles e prematura, onde Paulo é arrancado de onde ele estava, Paulo deixa externar aqui a sua motivação correta, onde ele mesmo tenta ir até seus irmãos para encorajá-los, para lembrá-los da fé que eles receberam com absoluta convicção. Aquela mensagem que foi pregada aos nossos corações e está tão firme, alicerçada. Porém, Paulo precisou enfrentar a frustração da sua partida ao ser impedido por Satanás, onde vai dizer no verso 18, no final, Satanás nos impediu. Sim, Deus permitiu que acontecesse essa oposição aqui ao reino de Deus nesse momento, a pregação, a soberania de Deus continua. Ele não deixa de fazer com que os seus servos sejam totalmente cuidados por eles, mas aconteceu que Paulo não pudesse estar com esses irmãos durante um tempo. A expressão, melhor dizendo aqui, vai dizer que Paulo estava orfanado, de seus irmãos, como se eles estivessem privados de pais e filhos aqui. Seus pais estão privados agora de estar com seus filhos, encontrando com ele. No sentimento maior de Paulo aqui, não só de uma separação, mas agora de uma perda, a privação de Paulo com seus irmãos, ainda que por um breve tempo. O mesmo Deus que Paulo viu e sentiu que ele trouxe uma ousada confiança a Paulo na pregação do Evangelho, está dizendo a Paulo, Paulo, ainda que você estivesse sendo impedido por Satanás agora, ainda que estivesse acontecendo essas situações, eu sou o supremo pastor. Eu estou cuidando tanto de você, Silvano, Timóteo, de toda a igreja de Tessalonicenses e tantos outros. Paulo, com seu coração já não suportando mais, e a preocupação que dominava a sua vida naquele momento por conta dos seus irmãos que corriam risco de apostatar da fé, ou se ver tão distante daquele evangelho que Paulo pregou com tanta fidelidade, Paulo não aguentando mais, ele envia Timóteo em seu lugar. Veja que interessante. Paulo envia Timóteo e Timóteo retorna a ele. As boas-vindas que Timóteo traz a Paulo enriquece seu coração, conforta o seu coração, ele volta a ele, encorajando ele em sua própria dificuldade, ao ponto de Paulo agora dar graças a Deus e ansiar ainda mais por ver os seus irmãos em Tessalonicense. Olhe comigo no capítulo 3, a partir do verso de número 6. Paulo diz, mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Que coisa bonita. Paulo, no início do capítulo 3, ele fala que não aguentando, ele envia Timóteo, e aí não suportando mais, Timóteo volta, traz essa notícia, e agora ele conforta o coração de Paulo, traz consolo ao coração de Paulo e fala, se vocês estão firmes, agora nós vivemos. Talvez você pregou o evangelho para alguém, talvez você esteja um tempo longe dessa pessoa, talvez não saiba como essa pessoa está caminhando, daqui a pouco você vai até essa pessoa, procura e vê ela ali está bem. Como um pai, talvez, que perde um filho e sai desesperado, correndo atrás desse filho para saber onde ele está, quando chega perto ali daquele lugar e olha a criança está brincando ali com outra criança, como se nada estivesse acontecendo, e você foi desesperado. Paulo estava assim desesperado, mas quando Timóteo volta e fala, olha, eles estão firmes no Senhor. E Paulo é confortado. E aí Paulo diz, agora nós vivemos. Nós chegamos aqui nessa igreja, e nosso desejo era muito de servir, trabalhar, atuar, e consolar os irmãos, ajudar os irmãos de alguma forma. E ao chegar aqui, nós que fomos consolados, ver a fé dos irmãos, uma igreja tão bonita, tão bela, não só de estrutura, mas de pessoas, que é a realidade da igreja. Isso nos conforta. E aí quando a gente olha os irmãos, eu posso dizer, e creio como todos, agora nós vivemos. Isso me conforta porque, como eu estou falando sobre a visita dos santos, é isso que deve acontecer conosco. Visitamos o reverendo John Barnett, e a sua esposa. Que conversa maravilhosa, que aprendizado, que enriquecimento que a gente pode levar. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já mandei mensagem para o meu pastor na igreja, tantas coisas. Olha, eu estou numa igreja aqui, eu já não sei se eu vou ser mais batista, hein? Tá difícil agora. Eu não conhecia, e toda hora eu mando alguma coisa, e sabe, eu estou encantado, de verdade, de olhar a fé dos irmãos, de ver como os irmãos estão firmes. O que me chama a atenção no texto, irmãos, que Paulo não foi alguém centralizador.
Deus ensinara a Paulo que, a despeito das suas melhores iniciativas, ele estava cuidando de Paulo. Ele assegurava de enviar forças e consolo a Paulo, ou consolo a todos os santos, como ele desejar, no momento certo e no tempo exato. Todas as circunstâncias adversas que passamos, elas só têm um princípio para nos ensinar que Deus permite e para que nós possamos confiar somente nele e não em nós mesmos. Faço uma pergunta nessa manhã: qual foi a última vez que você encorajou alguém a permanecer firme na fé? Qual foi a última vez que você procurou alguém, foi de encontro, ainda que meio a dificuldades, a lutas? A palavra do Senhor fala da mesma forma que somos consolados, consolamos a outros. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram. Alguém aflito, ore, alguém alegre, cante louvores. Não há uma igreja separada. Na mesma igreja há pessoas aflitas e há pessoas alegres. E essa igreja se ajuda mutuamente. Qual foi a última vez que você foi até alguém para encorajar, ainda que por uma mensagem de WhatsApp, como eu recebi, ou visitando, ligando? Geralmente a gente tem o costume de, quando está muito difícil a situação, a gente vai até a igreja para orar. Culto de oração, então, é um marco muito grande para isso. Quando está muito difícil, a gente vai até Deus e não há erro nisso. Procuramos os irmãos. E por vezes nós recebemos muito dessa ajuda, somos socorridos em nossas fraquezas. Mas quanto de nós nos voltamos até outras pessoas também? Eu estou no seminário há 4 meses, irmãos. Em tempos a minha irmã me manda mensagem. Desculpa a demora, estou atrasada, mas estou te mandando isso. Da devocional que você me mandou, daquele livro, que Deus te abençoe, manda lá uma mensagenzinha. Sabe quantas vezes eu mandei mensagem para ela? Nenhuma. Só a resposta. Isso aperta o meu coração, porque nós somos assim, gostamos muito de receber, né? Mas pouco de dar, pouco de ir até essas pessoas. Paulo deixa no verso 17, então, dizendo: nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração. Paulo deseja intensamente ver o vosso rosto, o rosto dos seus irmãos. Paulo, com tanto empenho, que ele vai dizer aqui, talvez em outras versões, a ideia de se apressar, um grande desejo no coração de Paulo. É provável que alguns dos nossos irmãos, nesse exato momento, ainda que presentes na igreja, nesta hora, não distante, estejam dizendo como salmista: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu amparo e meu libertador. Senhor, não te demores. Muitos irmãos devem estar nesse momento gritando: não te demores, Senhor, vem me socorrer. E Deus tem usado a vida da igreja, cada um de nós, para que a gente possa ir até esses irmãos, correndo a socorrer esses irmãos. A visita dos santos nos traz uma referência tão grande, tão bonita, que os santos se movem ou eles agem porque os santos amam. Guarde isso, os santos amam, pois o amor de Cristo nos constrange. É como se todos nós estivéssemos pressionados e não tivesse outra coisa que a gente mais desejasse de socorrer os nossos irmãos. Eu sei que é difícil. No nosso mundo corrido, as nossas preocupações é tipo algo assim, né? Já basta os meus sofrimentos, as minhas lutas. Quem dirá do meu irmão? A igreja sempre foi de um aconselhamento, de um amparo mútuo, meus irmãos. De socorrermos os nossos irmãos em tempos e tempos. Precisamos fazer isso. Se pudéssemos, a gente viveria junto nessa manhã para todo sempre. Não sairíamos daqui para nada mais. Mas a gente vai enfrentar coisas lá fora que não queríamos. A semana, os dias, a família, os amigos, o trabalho. Se pudéssemos, a gente ficaria aqui o tempo todo. Paulo vai dizer no capítulo 2, ainda no verso 8. Veja comigo. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornaste muito amados para vós. Veja, Paulo não fala só do evangelho de palavras, mas sim da própria vida. Paulo é alguém que se entregava, como eu disse. Paulo deixava-se desgastar pelos seus irmãos. Paulo, de fato, é esse irmão amoroso que está nos ensinando nessa manhã. Ele é o cooperador da alegria dos crentes. Não alguém que tenha o domínio sobre a fé desses crentes, mas como alguém que coopera, porque é pela fé que eles permanecem firmes. Não é algo que construímos, mas Paulo está aqui para encorajar os seus irmãos. Tem um homem do passado, Richard Sibbes, que ele diz o seguinte sobre a igreja: aquela doce comunhão dos santos para fortalecer e encorajar um ao outro nos caminhos da santidade. Repito, aquela doce comunhão dos santos para encorajar e fortalecer um ao outro nos caminhos de santidade.
Paulo, no verso 17, então, meus irmãos, ele traz aqui os seus esforços que os missionários se empenharam. E no verso 18, ele traz uma resolução do que sentiram diante dos seus amigos. Paulo compartilha, então, dos seus próprios sentimentos. Ele vai dizer: eu mesmo quis visitá-los, irmãos, no verso 18. Mais de uma vez, incontáveis vezes, Paulo desejou estar com seus irmãos. Ainda que ele tivesse sido impedido, Paulo procurou isso. Quando Paulo diz que quisemos aqui, ele está trazendo uma referência tão bonita de algo que ele mesmo expressa mais que um simples desejo. Paulo, de fato, ele está trazendo a ideia de alguém que está resolvido, decidido a estar com seus irmãos. Para a gente olhar para o verso 19 e 20 rapidamente, onde ele diz: pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Todo o final do capítulo de Tessalonicenses, na primeira epístola aqui, Paulo termina dizendo sobre o retorno de Cristo, sobre a vinda de Cristo, e essa é a sua referência maior que ele tem. Quanto à vinda de Cristo, alguns estavam trazendo informações ou mensagens erradas ali, trazendo confusão no meio do povo, onde o povo estava deixando de trabalhar, mas o que está por trás de tudo que Paulo está pregando é sobre a vinda de Cristo, sobre a santidade dos crentes. No primeiro capítulo, Paulo associa a vinda de Cristo à salvação. No segundo, Paulo fala isso com referência ao serviço cristão. Paulo não considerava aqui algo que ele mesmo trouxesse para si mesmo como referência de estar tomando como uma autoglorificação aqui, ou algo que ele mesmo estava querendo ser glorificado nesse momento. Paulo apenas está dizendo que esses irmãos para ele eram a fonte de sua esperança e felicidade com a vida de Cristo. Paulo está para esse presente momento ensinando os seus irmãos, mas com um olhar futuro com a vida de Cristo, quando Cristo voltasse, eles seriam a sua coroa e glória, a sua alegria permanente. Ele veria a sua igreja, a igreja que ele pregou e a igreja que Deus o colocou ali para que confiassem a sua pregação, para que esses irmãos estivessem firmes no Senhor. Isso aquecia o coração de Paulo e trazia alegria, por isso que ele olha para essa igreja e ele pode ficar alegre na presença de Jesus ao ver seus irmãos progredindo na fé dia após dia, ainda que enfrentassem muitas tribulações, porque seria necessário sofrer sim. Ele fala: olha, da mesma forma que vocês viram e aprenderam conosco, com os nossos sofrimentos, mas permaneçam firmes no Senhor, continuem nessa caminhada. Paulo, quando faz a referência aqui dessa coroa, ele está apontando para uma coroa de grinalda ou guirlanda, que era algo dado como prêmio aos vencedores em jogos públicos, que eram premiados, coroados. A metáfora aqui traz uma referência da bem-aventurança eterna, de que era concedida como prêmio aos genuínos servos de Deus e de Cristo, a coroa de flores que é recompensada, que é a recompensa da retidão. Paulo olha para essa igreja e ele exulta de alegria por essa igreja, em saber que essa igreja seria uma igreja triunfante, vitoriosa na vinda do Senhor Jesus Cristo. E uma coroa aqui não é uma coroa com uma referência literal, como se estivéssemos recebendo uma coroa, mas uma igreja que está sendo coroada com a vida, a justiça, a glória, a perfeição e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo não está preocupado com honrarias humanas, não. Ele mesmo diz: olha, não por bajulação, não por causa disso, porque Paulo mesmo vai dizer no final da carta de Timóteo que a coroa da justiça já está reservada, preparada pelo Senhor, justo juiz, não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda. Quero concluir, meus irmãos, nessa manhã, com algumas aplicações para nós diante desse texto. As tribulações, as tentações são inevitáveis na vida do crente. São incontáveis. Talvez os mais novos na caminhada cristã possam falar: não, eu ainda não passei por nada de dificuldade na minha vida cristã. Mas outros bem mais. Deus sempre providenciará um escape na nossa vida. Não sobreveio a tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Uma outra aplicação a nós é que todos nós devemos nos preocupar com nossos irmãos. Se possível, manter o mais próximo possível. Lembra do início que eu falei de 2 jovens, Juan e Rômulo? Eu não vejo a hora de retornar e estar com eles e abraçá-los e procurar saber da caminhada deles, como eles estão, e continuar aprendendo com a vida deles, sendo encorajado por eles. Uma pergunta que eu faço ainda nessa manhã: o que os santos ganham quando visitam seus irmãos, quando procuram por seus irmãos, quando estão perto deles?
eles amadurecem juntos. O que eles ganham quando visitam seus irmãos? Todos são alimentados. Feridas são curadas, os seus medos são aquietados, são protegidos dos perigos espirituais e confortados em todas as suas angústias. Final do capítulo 3, a partir do verso 11, se você quiser ler comigo, acompanhar. Capítulo 3, verso 11 diz assim: que o próprio Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Para fortalecer com todos os seus santos, não individualmente, não isoladamente, mas com todos. E até quando os santos visitarão os seus irmãos? Essa é a grande pergunta. A primeira eu fiz até o que os santos ganham com isso. Mas até quando eles vão fazer isso? Até o dia da visitação de Cristo. Até o dia que Ele mesmo nos visitar. Paulo encerra esse versículo que nós lemos de 17 ao 20, no verso 19, dizendo: pois quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais necessidade, o desespero, a preocupação, porque Ele estará conosco. Perceba, lembra do salmo que eu disse: Senhor, não te demores. Esse é o nosso clamor. Ele um dia virá, breve, sem demora, estará conosco. Eu gosto de uma canção, só para encerrar aqui, não vou dar o nome do cantor, porque vai revelar minha idade aqui, mas um jovem de 20 anos ouve ela lá no seminário e eu acho tão bonito, mas diz a seguinte, o refrão lá: a esperança de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. Paulo enfrentou impedimentos, queria estar com seus irmãos, não sei se ele chegou até os Tessalonicenses, talvez você enfrente isso, que ele está com algum irmão seu, não consiga, mande mensagem, mas não deu para visitar, mas quando o nosso Senhor vier, Ele estará diante de nós e permanecerá para todo sempre, e o veremos como Ele é, e assim seremos consolados, todos nós, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos a Deus em oração. Pai, obrigado nesta manhã mais uma vez. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor é o nosso consolo, é o nosso descanso. Muito obrigado pela vida dessa igreja, pelos irmãos que aqui conhecemos, porque sabemos que eles permanecem firmes pela fé, Senhor. Que possamos nos ajudar mutuamente, encorajar uns aos outros, Senhor, nesta caminhada tão difícil, Senhor. Mas que o Senhor tem dado irmãos amorosos e tem nos colocado diante de irmãos que têm todos os dias nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Que possamos aprender contigo, que possamos aprender que o Senhor cuida de nós e assim possamos cuidar dos nossos irmãos até o dia da sua visitação. Nós oramos em nome de Cristo, agradecidos, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. O Salmo 16, versículo 2 e o versículo 3 diz assim: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a Ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Eu tenho um Senhor no céu e tenho uma família na terra. E nessa família nós temos todo o prazer. Paulo escreveu uma carta exatamente nessa direção. Um só Senhor, uma só família. E o prazer que nós temos na comunhão um dos outros. A saudade que sentimos quando estamos longe, né? O desejo de ver, o desejo de abraçar. Às vezes um pouco privado por conta da pandemia, um pouco afastado, mas a vontade é grande. Esses dias alguém ligou lá em casa e disse, a gente queria ir aí, mas fulano tal está com Covid, se vem aí traga. Se o Senhor não proteger, mas se Ele proteger, está protegido. Está protegido. Não evitei nunca uma visita por conta de Covid, nem vou. E se eu tiver que pegar, vai ser um prazer
Porque veio de irmãos. Se o Senhor proteger a cidade, tá. Mas se não proteger, não tá. Nós estamos usando isso muito mais pelos outros do que por nós. Né? Então use por causa dos outros. Mantenha seu afastamento por causa dos outros. Mas a vontade de abraçar é própria do povo de Deus. É por isso que Davi disse que é agradável isso, né? Doce e agradável. Amém? Vamos manter então o afastamento e usar isso aqui. Porque temos algumas pessoas com baixa imunidade, com alguns problemas, e a gente vai então, por amor a ele, por respeito a ele, a gente vai usar isso. Né? Mas a vontade é estar juntinho, conforme nós ouvimos na palavra. O desejo de ver-vos, e eu sei que o desejo de vocês também é nos ver. Tessalonicenses 2, né? Amém? Eu quero convidar os oficiais, por gentileza, que estejam conosco aqui à frente. E quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias em Lucas 22. Versículo 1, versículo 7 e o versículo 14. 1, 7 e 14. Vamos lá. Vamos lá e participa da ceia com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Versículo 1 de Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Estava próxima. Eles esperavam chegar. Eles contavam com isso. Eles se preparavam para isso. Não era algo comum, era algo esperado, extraordinário. Estava próximo. Versículo de número 7. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importa comemorar a Páscoa. Foi esperada, planejada, projetada. Onde o Senhor quer que façamos os preparativos? Vão em tal lugar, tem uma casa, um lugar espaçoso. Ali, se alguém perguntar, diga que o Senhor mandou. Era planejado, era esperado. E chegou o dia. Tão esperado, mas chegou. E no versículo de número 14, chegou a hora. Foi esperado, planejado, chegou o dia e chegou a hora. Nós estamos diante de dois elementos que nós esperamos participar. Nós nos preparamos para participar. Nós fizemos um exame pessoal para participar. Isso daqui não é pão e suco de uva, não! Tem uma lembrança por trás que fez com que nós nos preparássemos para isso. Não é como uma refeição que você chega com fome e às vezes lava a mão e às vezes não, e às vezes dá graça e às vezes não. Isso aqui não. Isso aqui é diferente. Quem tem fome, come em casa, fala Paulo, né? Isso aqui é diferente. É um mistério. E ele é renovador. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós vamos participar agora. Esperamos isso. Foi anunciado. No próximo domingo teremos a ceia do Senhor. Nós nos preparamos. Chegou o dia. Foi hoje o dia. E chegou a hora. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente participar convosco desta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra
no reino de Deus. Tenho desejado ansiosamente chegar a esse momento. O Senhor falou isso. Chegou o momento. Ele revela isso, esse desejo de participar. E era um sofrimento, gente. Era um sofrimento. Ele sabia o que estava aguardando a ele. Mas a comunhão proposta era maior. Ele suportou então a cruz por nossa causa. E hoje nós vamos lembrar do seu corpo na lembrança deste pão e do seu sangue na lembrança deste cálice. Vamos lembrar. A nossa oração não vai transformar isso daqui em carne, em corpo, não. Não. E é até bom que não faça. Não, porque a gente estranhar demais, né? A nossa oração vai transformar o nosso coração, as nossas lembranças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ao participar deste momento. Ele é tão sério que Paulo, escrevendo, fala: por isso, examine-se o homem a si mesmo. Cada um a si. Vamos fazer isso agora? Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos obedecer. Vamos obedecer ao Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tá bom? Quero convidar o presbítero Manuel Coutinho. Ele é pastor aqui na igreja comigo. Ele vai orar e dar graças ao Senhor pelo pão. Em seguida, a sua oração, quero convidá-los a colocarem-se em pé. Vocês vão receber este pão. E conservem em mãos para participarmos juntos, tá bom? Podemos nos colocar em pé, por favor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai, por este momento e que chegamos para participar da ceia do Senhor. Nos lembramos agora, Senhor Deus, mais uma vez, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. E ali foi moído o seu corpo, para que nós tivéssemos vida. Te agradecemos por este pão que lembra do corpo de Jesus naquele sacrifício. E te pedimos que tu continues nos guardando, nos abençoando e fazendo-nos sentir teus filhos de verdade, para estarmos na glória contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão. Por gentileza, agradeça o serviço que o oficial presta a você. E conserve em mãos para participarmos juntos. Obrigado, meus irmãos. Por favor. Por gentileza. Sirvam ao povo de Deus. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que a dor é passageira. Eu sei
que ele não irá embora. Que a momentânea e leve dor produz eterno peso de glória em mim. Produza o caráter do Cristo em mim. Me leve a ser tão manso e humilde como Ele é. E que o choro e as lágrimas possam regar a perseverança que produzirá a esperança que se perdeu. Ó, minha alma, louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou da alegria. Nunca te esqueças, Cristo em breve vem. Toda dor findará, pois Ele não é homem pra mentir. Ele não é homem pra mentir. Alguém foi esquecido? O Senhor Jesus te abençoe e abençoe a sua casa. O Senhor Jesus te abençoe, Roberto. O Senhor Jesus te abençoe, Domingos, e abençoe a sua esposa. O Senhor Jesus abençoe você, Mildinho, e abençoe seu filho. Samuel, o Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, e abençoe a sua casa. Meus irmãos, por gentileza. O Senhor Jesus esperou aquele momento. Foi feito investimento naquele momento. Chega esse momento e Ele diz: isso é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei em memória de mim. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Amém. Diz-nos o texto: semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós queremos dar graças, conforme nós aprendemos com Ele, na exposição de sua palavra. Marcos Alexandre Hauer Deman é pastor comigo aqui também. Ele vai dar graças e após a sua oração nós iremos receber e conservar em mãos para participarmos juntos. Por favor, meu irmão. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse culto, por essa igreja. Obrigado. Aceita, Senhor Deus, Obrigado. o nosso louvor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é grande, obrigado porque o Senhor é amoroso. Aleluia. Obrigado, sobretudo, pela cruz, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, porque um dia na história o Senhor mandou seu Filho para derramar o teu sangue, Pai, para cobrir os nossos pecados, Pai. Muito obrigado por essa graça, Senhor Deus. Nós não merecíamos, Pai, Verdade. mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós por Recebemos, ó amor. Deus. Muito obrigado. Nos ajuda, Pai, a sermos tua igreja.
Nos ajuda a vivermos vidas que honrem o Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos agentes da Tua graça, a espalharmos a Tua salvação por esse mundo que precisa tanto, Senhor. Sim. Nos capacita a isso. Te agradecemos e pedimos perdão por todas as vezes que nós te decepcionamos. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Por gentileza. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que a dor é passageira. Eu sei que ele não irá embora, que a momentânea e leve dor produz eterno peso de glória em mim. Produza o caráter do Cristo em mim. Me leve a ser tão manso e humilde como Ele é. Que o choro e as lágrimas possam regar a perseverança que produzirá a esperança que se perdeu. Oh, minha alma, louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou da alegria. Nunca te esqueças, Cristo em breve vem. Toda dor findará, pois Ele não é homem pra mentir. Ele não é homem pra mentir. Foi esquecido? Certinho. O Senhor seja contigo, Roberto, e te abençoe. Irmãos, vamos nos colocar em pé, por gentileza. Chegou o dia, chegou a hora. O Senhor toma um cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E nós temos a honra de lembrar dele nesse momento. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Amém.
Grata lembrança, Senhor. Grata memória. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo que Ele fez na cruz em nosso lugar. Por sua morte, sua ressurreição. E obrigado porque Ele não nos deixou órfãos, enviou o seu Espírito. Obrigado. Obrigado porque esse Espírito proporciona momentos como esse em nosso meio. Obrigado. Abençoe o teu povo na renovação de nossa aliança com o Senhor. E fortaleça-nos a fé, solidificando nossos pés em Cristo Jesus. E que a nossa mente seja ocupada por tua palavra, através do teu Espírito, edificando-nos e tornando-nos edificadores de outros. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o conforto, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta tão esperada e gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Após a escola dominical, que segue daqui a alguns instantes, nós teremos aqui no corredor da igreja a exposição de alguns materiais que foram feitos pelas nossas irmãs, cujo objetivo da venda será destinado às esposas de missionários que estão no campo. O presbítero Josué pediu a permissão da mesa e a mesa concedeu essa permissão. Então, ali estará exposto alguns produtos que essas irmãs fizeram, tá bom? Após a escola, vocês podem tomar conhecimento e fazer a aquisição que assim desejarem. Muito obrigado. Muito obrigado.